Agora vamos lá, agora vai. Então olha só, vamos fazer a correção desse trabalhinho, de repente a gente dá sorte ainda e emplaca algumas questões dos nossos próximos vestibulares aí, nessa bela tarde chuvosa do dia 24 de outubro. O negócio é o seguinte, questãozinha do trabalho começava com uma questão que eu adoro, que é do aviãozinho. O avião com massa de 15 toneladas, então cuidado com isso, tem que lembrar, né, que uma tonelada é 1000 quilogramas, nem toda questão vai te lembrar disso. Demora 25 minutos, tempo igual a 25 minutos, se eu quiser passar para segundo já vai ter que multiplicar por 60. 25 vezes 60 segundos, para atingir 6 km de altura. 6 vezes 10 dá 3 metros. Calcule a potência média desenvolvida pelos motores. Potência, nós sabemos que é energia sobre tempo. Se ele não falou a velocidade que o avião atingiu, é porque nós estamos desprezando a energia cinética, que é muito pequena comparado com a energia potencial gravitacional. Então era só lembrar que é mgh dividido pelo tempo. Massa do avião 15.000, gravidade 10, altura 6 vezes 10 na 3, dividido por 25 vezes 60. Eu vou tirar esse 0 com esse 0, esse 6 com esse 6. Então ficamos com uma potência de... Ficou 15 milhões dividido por 25, certo? 15 milhões dividido por 25. Dividir por 25 é o mesmo que multiplicar por 4 e dividir por 100. Então eu vou tirar 2 zeros desse 15 milhões e multiplicar o 15 por 4, dá 30, dá 60. Então 15 milhões vezes 4, 60 milhões, tira 2 zeros. 600 mil, 60 mil watts. Certo? 15 milhões dividido por 25. 150 dividido por 25, 4 vezes 25 dá 100, 6 vezes 25, 150. Cada um dos zerinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 600 mil. Ué, dividir 15 milhões, o que eu falei para a galera, que é uma síntese clássica, dividir por 25 é o mesmo que multiplicar por 4 e dividir por 100. Claro que simplificando dá 25, né? Dividir por 100 é bem gostoso. Então 4 vezes 15, 60. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não, quantidade zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 150, 15 milhões dividido por 25. 150 dividido por 25 é 6. 6 vezes 5, 30 vai 3. 12, 13, 14, 15. Cada zero extra que eu abaixo, vem um zero. 1, 2, 3, 4, 5. Mas aqui não seria 40, Sim. Como é que é? não seria 40. Não, aquela só de repente, 15 milhões. Vocês concordam? Primeiro assim, ó, por que a gente diz que dividir por 25 é a mesma coisa que dividir por 100 e multiplicar por 4? Porque simplificando, né, divide por 4 em cima e divide por 4 embaixo, dá 1 sobre 25. Concorda comigo? Então tem que dar igual, né? Eu vou ter uma bobeirinha aqui que nós não estamos enxergando, nós já vamos enxergar. 15 milhões dividir por 100 e multiplicar por 4. Eu tirei um zero daqui com um zero daqui. Sobraram 1, 2, 3, 4 zeros. 4 vezes 15 dá 60, que já é um zero dos 60. Mais 1, 2, 3, 4. Mais 4 zeros. Pegadinha, né, cara? E não é a primeira vez que eu caio nessas pegadinhas próprias, que eu mesmo crio. Então, ó, sorte que eu tive a humildade, estava com uma situação esquisita, sabe o cara faz uma situação esquisita? Tive a humildade de vir fazer aqui que nem criança pequena. E percebi que estava errado. Eu ia fazer um segundo teste. Eu ia pegar esses 60.600 watts e ia dividir por 700 e pouco, né? Que 1 watt é 746 watts, é um cavalo, para eu ver a potência desse avião.
ia dar uma potência muito baixa, eu ia fuçar, né? Só para a gente ver agora a potência do avião, só para a gente não perder mais tempo do que o retardado professor já perdeu, 600 mil dividido por 750, mais ou menos, 750, 800 cavalos. Razoável essas turbininhas, hein? Se for duas turbininhas, cada turbininha gerando 400 cavalos de potência o aviãozinho. É punk, é bonito de ver. Já comentei com vocês, né, dos carros de Fórmula 1 que tinham turbina, né, cara? Chegou a ter uma época que eu fiquei assustado quando eu fiquei sabendo que corria junto com os carros normal. Né? O carro de turbina, óbvio, na reta tem uma vantagem tremenda, mas na hora das curvas perdia bastante. Acabava se equilibrando as coisas, não ganhava muita vantagem. Seria o caso de a dificuldade de frear, né? A dificuldade de frear é uma, mas eu diria mais a estabilidade na curva. O fato de a roda estar tracionando e tu poder botar o teu carro naquela direção e apertar no acelerador te dá mais manobrabilidade do que uma turbina, né? Uma turbina gigantesca te empurrando de um jeito que tu vai ir sempre para frente. Na hora de corrigir o carro não vai ser a mesma coisa. Acredito que mais por isso. Também tinha a diferença de peso, acredito, entre os carros, né? Não tinha as regras rigorosas em relação ao peso que nós temos hoje. Então é isso, a respostinha dessa primeira aí, 600 mil watts. Questão 2 falava o seguinte: um corpo com massa de 123 kg faz um looping vertical de 7 metros de diâmetro. Então tu vê, o diâmetro desse looping é 7 metros, lá está o corpo, ponto interessante, geralmente é a parte mais alta. E essa massa é 123 kg. Determine a mínima velocidade do corpo no ponto mais alto do looping para que o corpo complete o looping. A gente sabe que o diagrama de forças lá em cima é muito simples. É o peso e a normal, que é para baixo, já que a curva... A questão que a massa é desprezada, né? Vamos ver o que vai acontecer já. Ó, peso normal, diagrama de corpo livre, certo? Qual é o limite para o cara que está quase caindo? É quando a normal acaba ficando zero, ou seja, quem é que faz a curva? É o peso. O peso está no tamanho exato, na medida exata para ele poder fazer aquela curva. Ou seja, nesse caso que não tem normal, que é o caso limite, o peso faz o papel de força centrípeta, mg mv ao quadrado sobre r, fórmula da força centrípeta. Corta massa com massa, por isso que tem gente que prefere decorar que a velocidade mínima no looping é raiz de rg. Assim não precisa lembrar que no caso limite do looping, a força centrípeta é o peso. Então vamos lá. Gravidade, 10. Raio, 3,5. Velocidade raiz de 35 metros por segundo. Certo? Se nós quiséssemos colocar aproximadamente 5, alguma coisa, 5,9, né? Que 6 vezes 6, 36, né? 5,8 nós testaríamos, mas não sendo exata, fica por aí mesmo. Então é aquilo que tu falou, se confirmou, a massa não importa. A massa não importa, de fato. Legal. Questão 3, até agora dentro daquilo que a gente estava trabalhando em sala, era com dupla com consulta, o trabalhinho, né? Então dava para consultar o material com calma, pegar uma questão parecida e detonar. Questão 3. Uma carga Q de 16 vezes 10 a menos 7 coulombs está fixa em um determinado ponto. Calcule os campos elétricos gerados pela carga nas distâncias de 1, 2, 4 metros. Faça um esquema e represente os vetores calculados. Então beleza, aqui está a carga Q, o valor dela é 16 vezes 10 a menos 7 coulombs. Quer que calcule os campos elétricos a 1 metro, a 2 metros e a 4 metros. Então 1 metro de distância, 2 metros de distância, 4 metros de distância. Faça um esquema, então depois que eu calcular os vetores eu vou representar, né, as setas. Campo elétrico, K vezes Q sobre D ao quadrado. O K foi fornecido, 9 vezes 10 na 9. A carga é 16 vezes 10 na menos 7. Vou começar com 1 ao quadrado. 90 mais 54, 144, 10 na 2. Que é a mesma coisa que colocar 2 zeros. Newtons por coulomb. Esse é o campo a 1 metro. O que acontece quando dobra a distância? Divide por 2.
4. Divide por 4. Então é só dividir aí 144 por 4. 72, 36. 36 mil newtons por coulomb a 2 metros. A 1 metro, a 2 metros. Se eu dobro a distância de novo, divide o primeiro por 16, né? Dobro. Ou divide esse por 4 de novo. 16 dividido por 4. Desculpa, falei errado. 36 dividido por 4. 9, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3 newtons por coulomb. E como ele pedia a representação vetorial, já que esse vetor aqui é 4 vezes maior que esse e esse é 4 vezes maior que esse, eu vou pegar o máximo vetor que cabe aqui no meu desenho, no meu quadro, nessa situação, é o E1. E para representar o E2, que é se afastando da carga, lembra? Eu vou pegar um cara que seja a quarta parte desse. Então já vai ficar pequenininho. E na hora de calcular o E4, é a quarta parte desse. Mal daria para ver o vetorzinho, que seria 1/4 daquele pequeno vetor. Se eu achar que não está legal, eu posso aumentar isso um pouco mais, para aumentar isso um pouquinho mais e aquele ficar visível, certo? Mas eu não vou botar uma régua, o importante para mim é que esteja bastante diferente um vetor do outro, né, como a gente sempre sugeriu. O tamanho do vetor representa o módulo dele. Então aí era a questão 3. Muito bem. Vamos para a próxima, questão 4. Vamos para a próxima, olha só que beleza. Questão 4 falava o seguinte: no circuito esquematizado a seguir, o amperímetro acusa uma corrente de 30 mA. Olha lá como é que é o circuito. Amperímetro, mais um resistor, a fonte, mais resistor, uma chave K, outro resistor. Falava que essa aqui é a nossa fonte e dava as resistências: 180 ohms, 120 ohms, 100 ohms, 60 ohms. A chave K está aqui, 240 ohms. De novo, no circuito esquematizado a seguir, o amperímetro acusa uma corrente de 30 mA. Então a corrente deve ser para baixo, eu acredito. 30 mA, o milha é 10 a menos 3. Letra A. Qual o valor da força eletromotriz fornecida pela fonte? Bom, galerinha. Não sei que complicou de força eletromotriz, precisa da resistência interna. Bom, né, que na verdade se ele colocou só isso aqui, força eletromotriz, e chamou de E ainda, ele está dizendo que é aquele valor mesmo. E se ele não colocou resistência interna, que deve ser desprezível. Certo? Eu acho que o mais delicado é o cara redesenhar isso. Aliás, deixa eu ler de novo. No circuito esquematizado, estava aberto aqui, não estava? Então aquela parte aqui simplesmente não existe. Então a corrente é só aqui mesmo. Beleza, então V igual a R vezes I. Quem é que está fazendo o papel de V? É o E. Quem é o nosso R? É uma soma porque está em série. 120 por 180, 200, 300, 400. E qual é o I? 30 mil. 30 vezes 10 a menos 3. Esses 3 zeros elimina com 10 a menos 3. 3 vezes 4, 12. Então, na verdade, aquela parte lá do circuito aberto era mais para causar desconforto, porque o cara lembra que se corta aquilo ali, toda aquela parte deixa de passar corrente. Essa era a letra A. E a letra B, vamos ver qual o valor da corrente que o amperímetro passa a registrar quando a chave K é fechada. Ah, bom, aí na hora que eu fechei isso aqui, o importante é o aluno perceber que essas resistências que estão pelo lado de cá, aliás, essa e essa, né? Vai ficar como com essas duas? Pode até ficar igual, mas elas estão em que tipo de ligação? Essa é a pergunta. Elas vão ficar em paralelo, cara. Talvez para reconhecer isso, a melhor opção seria redesenhar o circuito. Exatamente, eu poderia, por que não desenhar esse cara para pegar esse fio? Isso aqui é fio, né? Posso jogar o fio para cá, né? E deixar essa parte aqui, ó, do lado de cá, ó. Uma de 60 aqui, a chave K fechou, e a outra de 240. 60 e 240. Concordam que fazendo a ligação dessas maneiras, a bateria não pode perceber a diferença? Que é a mesma coisa? É fio conectado, né? Aí olha só que bonitinho que ficou. 120 com 180 dá 300 ohms. 60 com 240
Dá 300 ohms, que estão em paralelo, 300. Esses 300 depois passam por um cara que é 100 e vão para a bateria. Concorda comigo? 300 com 300 em paralelo? Divide por 2, 150, o 100, a bateria, então aqui ficou 150, o outro continuou 100, e a nossa bateria, quanto é que tem a nossa bateria? 12. 150 com 100 que ficaram em série. 250 é a fórmula mágica, V igual a R vezes I, a voltagem é 12, a resistência 250 ohms, está multiplicando, passa 12 dividido por 250 é igual a I é igual, agora vai funcionar, agora vai. Dividir por 250 é o mesmo que multiplicar por 4 e dividir por 1000. Multiplicar por 4, 48. Dividir por 1000, 0,048. Ou se a gente preferir, 1, 2, 3, 48 miliamperes. Era quanto antes? Como explicar que colocando mais resistores aumentou a corrente? Mais resistores não era para resistir mais? É porque eles foram ligados em paralelo. E quanto mais resistores em paralelo, menor a resistência equivalente. Né? Então, só para a gente sentir que não, estávamos no rumo certo. Olhando parecia mais difícil, né? Um circuitinho simples, V igual a R vezes I. A letra B eu concordo que era um pouquinho mais apimentada, tinha que redesenhar o circuito para perceber o que estava acontecendo. Show de bola! Estamos quase na metade, meus queridos. Então, ó, redesenhei o circuito, ficou em paralelo, depois ficou em série, e aí consegui